O que você acha daquele filme de 96? É uma pergunta que volta e meia me fazem, é sobre o filme, né, de 96. Eu digo assim, o filme decepcionou quando saiu. Mas hoje ele é melhor do que quando saiu. Né? Ele tem problemas. Eu acho que o maior problema do filme foi a escolha do ator. Porque o Billy Zane, eu até digo assim, o Billy Zane hoje é um ótimo ator, ele trabalha bem hoje. Na época, ele era um astro em ascensão e em formação. Ele fez algo que para a época foi sensacional e que a gente pode comparar ao que o Christopher Reeve fez. Porque eles tentaram repetir com o Billy Zane o que foi o Christopher Reeve fazendo o Super-Homem. O Billy Zane, ele trabalhou o corpo durante meses, a tal ponto que quando ele chega para a gravação, o uniforme que tinham feito para ele, que era um uniforme com enchimento, não coube. E a gente vê no filme que ele tá sarado. Monstro. Ele realmente ficou, o porte físico excelente. Mas eu acho que ele era um ator ainda um pouco imaturo para as nuances que o personagem exige. Além de o Simon Vincer, que é o diretor do filme, ele sempre declara que ele era um fã do personagem. E quando ele diz isso, eu sempre me questiono. Então, por que ele não respeitou o personagem do jeito que ele poderia? Ele coloca algumas coisas ali que são muito problemáticas. O fato de que o comandante da patrulha da selva conhece o fantasma. O rosto do personagem aparecendo sem máscara várias vezes no filme. Ainda assim, ele consegue colocar algumas coisas interessantes, a questão da dinastia, a conversa. Eu acho que funciona muito bem as cenas em que o fantasma conversa com o pai morto. Eu acho que essas coisas funcionam bem. Mas eu acho que o maior problema do filme é que você nunca teme pela vida do personagem. Em nenhum momento no filme a gente tem a sensação de que ele realmente está correndo perigo. Pode dar merda, né? Exato. Então eu acho que esse ponto é um ponto fraco pro filme na época em que ele sai. Só que hoje, revendo o filme, a gente percebe os méritos do filme. A trilha sonora é muito boa, né? As cenas de ação são legais. A questão do Sing e da pirataria moderna e essa coisa do empresário que quer mandar no mundo, isso é tão atual. Isso é tão atual, né? Então, por isso que eu digo, é um filme que envelheceu bem a ponto de ser melhor hoje do que na época. Quando a Mitos começou a publicar, agora que fez uma série, uma mensal que saía de 2 em 2 meses, né? Eu vi algumas pessoas que se dizem fãs do Fantasma, e eu não tenho receio de dizer isso, tá? Pra mim, uma pessoa que fala isso não merece ser chamada de fã. Que diziam, eu não vou comprar a revista porque ali ele tá na cor roxa. Eu prefiro ele no vermelho. Eu acho isso de uma burrice, de uma estultícia, para usar um termo mais elegante, absurdos. Então eu acho que, na época, isso não era uma questão. O fã chato é o fã de hoje. Exatamente. Eu também penso assim. Na época não era uma questão. Exatamente. Sintético. Qual é o ônibus indispensável? E o Carlos, ele pergunta o que você acha dos ônibus da Mitos. E se você sabe quantos serão ao todo, junta tudo numa só aí. Bom, ônibus indispensável é uma boa pergunta, né? Porque assim, eu me inclino a dizer que o primeiro volume do Ray Moore, ele é necessário porque você tem os primeiros anos do personagem, tá? E você vê a mudança dele para ele se tornar o que a gente conhece hoje. Depois, eu diria que os ônibus da fase Cyber, porque Cyber renova visualmente o personagem a tal ponto que é o padrão do personagem até hoje. Né? É difícil, inclusive, que os artistas que vieram depois do Cyber
se arrisquem a um outro traço. Eu gosto quando eles se arriscam. Né? Eu amo o estilo do Cyber, mas eu gosto quando eles se arriscam. Mas é fato que o Cyber ele criou uma arte pro fantasma que você pensa no fantasma, você pensa no traço do Cyber. Né? Quantos os ônibus da Mitos, né? Eu tenho insistido nisso com o pessoal, gente. O plural de ônibus é omnibi, tá? Os Omnibi da Mitos, eles são uma das melhores coleções do fantasma no mundo. No mundo. Não é só no Brasil, não. No Brasil, é o que de melhor já saiu do personagem. Eu bato na tecla. O preço é alto, eu sei. A gente vive num país que todo mundo se vira nos 30, então eu sinto falta de uma mensal ou de um formato mais acessível, tá? Mas é inegável que os Omnibi são a coisa mais linda que já saiu. Então eu penso assim, que para o colecionador e para o pesquisador, eles são um presente, porque possibilita você ver a evolução de um personagem que no ano que vem ele faz 90 anos. E aí vem quantos vão ser. Eu fiz um cálculo por alto, tomando por base que cada volume está saindo com mais ou menos entre 5 e 7 histórias. Se a gente tirar uma média de cada volume com 6 histórias, até o momento, até a atual tira diária, vão ser 47. 47. Caraca. Isso só das diárias. Eu não tô contando com as dominicais. Caraca, então, assim, velho. Prepara se você pretende, viva bastante para poder comprar cada um. Né? Prepara uma estante bem reforçada e separa espaço na casa. Porque, assim, tomando por base só as diárias, numa média de 6 histórias por volume, 47 volumes e contando, né? Porque a gente continua tendo tira diária do fantasma. Pergunta: você prefere as histórias americanas das tiras ou gosta mais do material sueco? Botando o professor na parede aí, ó. Meu Deus! Tá, vamos lá. Eu gosto do material sueco pra caramba. Por causa... Você elogiou o cânone deles, tudo. A maneira como eles trabalham, porque assim, a bem da verdade, quem expandiu o cânone do fantasma foi o material sueco. Existem histórias, existem ancestrais do 21º Fantasma que nunca apareceram nas tiras americanas, mas aparecem no material sueco, com histórias de uma qualidade impressionante. Eu tô agora preparando um vídeo sobre o 17º Fantasma, né? Só das histórias que eu consegui em inglês para fazer o download do 17º Fantasma da Suécia, tenho para mais de 20 histórias. Então eu estou selecionando quais que são as mais relevantes para eu poder fazer um vídeo que mostre a importância desse fantasma dentro da dinastia. Então o material sueco, e eu falo isso, gente, sem menosprezar o cânone original, mas o material sueco, ele faz aquilo que não dá espaço para se fazer numa tira. O material sueco é aquela narrativa densa, elaborada, às vezes assim, trabalhos de arte incríveis vêm da Suécia. Da mesma maneira, por exemplo, tem histórias australianas que são fantásticas, porque os australianos estão fazendo crossover do fantasma com personagens clássicos da Austrália. Personagens que a gente nunca ouviu falar aqui, né? Os australianos fazem crossover do fantasma com esses personagens, sendo que muitos deles foram criados inspirados no fantasma, porque na Austrália ele também é muito, muito famoso, muito, muito popular. Então eu acho assim, esse material sueco, material australiano, ele expande isso de uma forma tão boa
que muitas vezes a gente não percebe que a gente está lendo uma história que não é do Lee Falk. De tão cuidadosos que eles são. Eles têm um cuidado muito grande com o cânone, mas eles não se furtam a essa expansão. Tanto que tem elementos que hoje estão nas tiras de jornal que foram criadas pelos suecos. Tem um país fascista, que é Ródia. Ródia não foi criado pelo Lee Falk, foi criado pelos suecos. E aí o que o Falk faz em 77, se a memória não me falha? Ele, numa história, ele menciona Ródia. Então ele disse, aquilo ali também é canônico. Né? Falk era bom. Quando ele focava, ele era brabo. Quais os materiais essenciais que ainda estão no mercado? Aqui no Brasil é raro, né? Aqui no Brasil é mais difícil, né? Você tem os Omnibus da Mitos. A Mitos também publicou uma série em formato italiano que era... como é que era o nome, meu Deus do céu? Fugiu agora. O Histórias Clássicas lá? Das Histórias Clássicas, né? Em formato italiano. Ali você tem uma boa quantidade de material essencial no sentido de ser material clássico, tá? As revistas que a Mitos andou publicando, a mensal bimestral, também tem um material ali muito bom, porque eles têm tanto histórias suecas quanto histórias das tiras. E eu penso que a Mitos trazer agora o Mandrake nesse mesmo formato que eles estão fazendo do Fantasma vai preencher uma lacuna grande no mercado editorial brasileiro. Porque Mandrake é o mago original dos quadrinhos. Sabe? Ele antecedeu todos os grandes magos que vieram depois. A DC copiou o Mandrake descaradamente no Zatara. É descarado aquilo. O Falk chega a dizer, não, às vezes eles não se davam ao trabalho nem de tirar os balões. Caramba. Rolou inclusive um processo do King Features para com aquela que viria a ser a DC. A vinda do ônibus do Mandrake, ele vai preencher uma lacuna muito grande e vai ser uma oportunidade para leitores mais antigos do personagem se reconectarem com ele e para leitores que conhecem pouco dele, tanto os da minha idade quanto os mais novos que se interessarem por histórias clássicas, conhecerem como é que foi esse personagem e a importância e as mudanças que ele vai sofrendo ao longo do tempo. E eu acho que essa, para mim, é a grande vantagem do formato Omnibus. É você poder acompanhar o processo evolutivo de cada personagem. Se a gente for juntar o multicânone, né? Se você pensar só nas tiras, só teve uma. Nas tiras só teve a Julie Walker, que eu acho sensacional a ideia do Falk. A Julie Walker, ela é a irmã gêmea do 17º Fantasma. E numa das primeiras, acho que é na primeira missão dele como fantasma, ele é gravemente ferido. Ele estava indo resgatar um sujeito que estava preso por piratas e ele não consegue. E como ele ia ficar muito tempo convalescente, a Julie, ela toma a iniciativa de vestir o uniforme. Ela faz uma adaptação no uniforme, joga um manto por cima para dar aquela disfarçada e vai salvar o camarada lá. Então por isso que eu falo que o Falk era um cara à frente da época dele. Ele faz isso em 1952. Se fosse hoje, iam dizer que ele estava querendo lacrar. Mas o cara, ele era medonho demais. Ele era muito brabo. Quando ele estava no auge da criatividade, ele era muito brabo. E aí, contando só das tiras, só teve a Julie. Mas se você contar o multicânone, você teve a Julie, irmã do 17º. Você tem a Heloise, que é a irmã do 22º. Isso nas histórias suecas. E contando com o universo de Defensores da Terra, tanto da animação quanto dos quadrinhos da Mad Cave, você tem a Jeda. Então, na prática, a gente tem 3 mulheres fantasma. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo,
dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui.